Em alguns lugares, as empresas já voltam a funcionar. Em outras cidades, elas sequer pararam. Em outras, ainda continuam paradas por conta da quarentena. Ocorre que nós estamos vivendo uma realidade atual, porém, nós já temos uma visão de uma nova realidade em relação ao empreendedorismo. E é sobre essa nova realidade que eu quero falar um pouco para você nesse momento. Mas antes de mais nada, se você deixar o seu like aqui, isso é importante que outras pessoas recebam essa informação. Vamos lá, primeira coisa em relação a essa nova realidade. Nós temos aqui aspectos importantes em relação aos padrões de consumo. A forma como nós consumimos tem mudado diante desse cenário atual. Por exemplo, se você consumia muito alimentação fora de casa, então você tem uma mudança de comportamento quando você, por exemplo, passa a ficar dentro de casa. Então você começa a fazer muito mais comida, você também começa a pedir comida através do delivery. Isso impacta diretamente as empresas que tinham uma única forma de canal de venda dos seus produtos, como é o caso, por exemplo, dos restaurantes de porta aberta que não vendiam em formas alternativas. Essa mudança de padrão de consumo por si só já nos dá um aprendizado em relação ao futuro. Não dá para nós termos um negócio e dependemos de um único canal de vendas dos nossos produtos ou serviços. Nós precisamos pensar em possibilidades alternativas. Muitas empresas passaram para um novo canal de vendas somente diante desse momento atual, porque nunca pensaram antes que poderiam estar numa situação como essa. Depois dessa quarentena, depois desse processo todo que nós estamos passando nesse momento, muitos aprendizados ficarão, mas é importante que você já olhe para o futuro em relação ao seu negócio. Não dá para você depender de um único canal de vendas. Você precisa ter alternativas em relação a isso. Outro aspecto importante também é que muitos segmentos foram diretamente afetados por conta da situação atual. E tem mais. Esses segmentos, mesmo que nós tenhamos a volta gradativa das empresas e da circulação das pessoas, consequentemente esses segmentos também vão levar mais tempo para voltarem a operar. Nesse caso, podemos destacar os segmentos de turismo, por exemplo. O que nós temos que pensar em relação a negócios que estão sendo diretamente afetados e vão continuar sendo afetados por um período? Como é o caso também, que eu posso também colocar como outro segmento, o segmento de eventos. É preciso você ter segmentos que você possa ter uma alternativa, ou seja, um plano B, um segmento alternativo para você minimizar o risco do seu negócio. Ou seja, quem tem um negócio onde ele tem diferentes possibilidades de conseguir monetizar, de conseguir vender produtos, de conseguir vender serviços, ele se torna menos vulnerável numa situação como essa onde nós estamos passando. Então, para um futuro, é importante que você pense em alternativas com relação ao seu negócio. Por exemplo, muitas pessoas que viram ali suas pousadas fechadas, rapidamente começaram a pivotar ali o seu produto atual, que era o turismo, e passaram a fazer outras coisas. Por exemplo, tem pessoas que foram fazer, por exemplo, venda de máscaras. Então começaram a fabricar máscaras e antes tinha uma pousada, por exemplo. Isso é o exemplo clássico que nós temos em relação ao brasileiro, aonde ele consegue, por exemplo, buscar alternativas. Ocorre que nem todo mundo tem essa possibilidade de alternativas, porque não tem uma outra possibilidade de fazer alguma coisa alternativa, porque às vezes demanda até conhecimento em relação a isso. E aí fica um outro aprendizado também. Não dá para você conhecer somente de um único negócio. Você precisa ampliar a sua visão de negócio. Precisa ampliar a visão em relação a possibilidades de negócio. Então, a informação nesse momento é fundamental também. A qualificação é fundamental. Então, nós estamos vivendo um processo de transformação no consumo e, consequentemente, a transformação também nas possibilidades que nós podemos gerar de negócios para amenizar os problemas que nós temos. Vou dar um exemplo clássico de uma das empresas que nós temos. Nós temos uma empresa que o ano de 2019 ela foi muito dedicada a eventos empresariais presenciais. E nós temos também ali um fluxo de vendas através de vendas da internet de produtos digitais. Ocorre que os eventos foram diretamente afetados por conta dessa pandemia e, consequentemente, todo o nosso planejamento para 2020 foi diretamente afetado. Então, qual foi o movimento estratégico que eu tive que fazer em relação a esse negócio? Eu tive que direcionar para onde as pessoas podem consumir.
que no caso são ali os eventos online. Ou seja, começamos então a produzir cursos online, algo que nós tínhamos parado muito de fazer em 2019, porém nós reformulamos agora em 2020. Porém, para que isso possa gerar um impacto menor, ainda que tenha gerado impacto, mas para gerar um impacto menor, nós tivemos, por exemplo, que ser muito rápidos nesse processo. E isso é uma coisa, por exemplo, que você tem que levar em consideração nessa nova realidade que nós vivenciamos dentro do empreendedorismo. Não dá para ser lento, você precisa ser ágil nas alternativas em relação ao seu negócio. Um outro fator importante também que nós teremos de mudança nessa nova realidade tem a ver com a gestão do negócio em si. Nós temos um fator preponderante no empreendedorismo, que o empreendedorismo brasileiro era muito empreendedor por necessidade, ou seja, a pessoa estava trabalhando, aí a pessoa perdeu o seu emprego e ela vai e monta um negócio. Por quê? Porque ela precisa transpor aquele emprego que ela tinha para o empreendedorismo. Ocorre que numa situação como essa, nós vemos diante de uma nova realidade onde as pessoas estão sendo impossibilitadas de vender, sendo impossibilitadas, por exemplo, de conseguir faturar. E, consequentemente, quem é um empreendedor por necessidade, ele não olha muito para aspectos relacionados à caixa, porque tudo aquilo que ele recebe, praticamente, ele retira como prolabore, ou como seu salário. Agora nós temos uma nova realidade, que você não pode desconsiderar. Nessa nova realidade, não dá mais para ter uma empresa que não tenha caixa. Você precisa ter o dinheiro da empresa e o dinheiro seu como empreendedor. Você precisa ter uma remuneração que permita que o dinheiro permaneça na empresa e vá fazendo caixa. Ou seja, você precisa, à medida que você vai crescendo, ter mais dinheiro e caixa. Isso significa uma mudança comportamental dos aspectos de gestão, o que leva também a um outro fator sobre você dar muito mais atenção em relação à gestão financeira do seu pequeno negócio. Ou seja, nós vivemos uma nova realidade onde muitas coisas estão mudando de forma significativa ao mesmo tempo. Isso leva a uma nova forma de sermos empreendedores, o que exige empreendedores muito mais preparados sobre o ponto de vista de gestão, empreendedores que têm muito mais estratégia sobre o ponto de vista de novos canais de negócio, sobre novos canais de aquisição de clientes, sobre novas possibilidades de negócio, você ter não somente um negócio no futuro, mas ter mais de um negócio para que você possa minimizar o seu risco numa situação. Caso tenha um problema, você não vai ter um negócio que vai ser afetado igual ao outro, porque são segmentos diferentes. Essas possibilidades te tornam, por exemplo, menos vulnerável numa situação como essa. É claro que nós não estamos vivendo nada atípico hoje, né? O que nós estamos vivenciando é algo totalmente atípico. E também tampouco sabemos o quanto isso vai perdurar. E aí nós temos um cenário total de instabilidade, onde nós não conseguimos ter previsões certas do que pode acontecer. Mas eu posso te garantir uma coisa. A leitura de cenário que nós estamos fazendo para poder levar conteúdo para vocês pode ajudar vocês a terem resultados futuros e até amenizar os problemas que nós estamos vivendo nesse momento. Continue acompanhando esses conteúdos aqui. E se fez sentido para você, manda esse conteúdo para alguém, porque vai ajudar também um outro empreendedor. E nos encontramos no próximo vídeo.